Imagine descobrir que quase tudo o que você aprendeu sobre sucesso foi decidido antes mesmo de você nascer. Casa própria, carro, um cargo importante, muito dinheiro. Essas coisas parecem objetivos naturais da vida, como se fossem leis universais. Como se todo ser humano automaticamente desejasse isso. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem decidiu que isso é sucesso? Porque se você observar com atenção, nascer, estudar por anos, trabalhar 40 ou 50 anos e acumular coisas não é exatamente um instinto biológico. É mais parecido com um roteiro social. Um roteiro repetido por pais, professores, filmes, propagandas, redes sociais e até pelo sistema educacional. E como qualquer roteiro, alguém escreveu. Hoje existe uma espécie de placar invisível que mede o valor das pessoas. Nele, alguns pontos parecem valer mais que outros. Salário alto, diploma de universidade famosa, cargo importante, casa grande, seguidores nas redes sociais. Cada uma dessas coisas funciona como uma medalha simbólica. Quanto mais você acumula, mais a sociedade parece dizer: parabéns, você está vencendo. É como um videogame. Você sobe de nível, desbloqueia recompensas e recebe aprovação social. Mas aqui está o detalhe curioso. Esse placar não existiu durante a maior parte da história humana. Ele foi criado. E quando algo é criado, significa que alguém decidiu quais seriam as regras do jogo. Se voltarmos milhares de anos na história, a ideia de sucesso era muito diferente. Em muitas sociedades antigas, sucesso significava coisas como sobreviver ao inverno, ter comida suficiente, criar filhos saudáveis, ser respeitado pela comunidade. Em várias culturas indígenas, por exemplo, a pessoa mais admirada não era quem acumulava mais recursos, era quem mais compartilhava. Quanto mais alguém dividia comida, conhecimento ou ajuda, mais prestígio ganhava. Isso é quase o oposto do que vemos hoje. Atualmente, o sucesso costuma ser associado a acumular. Naquelas sociedades, ele estava ligado a distribuir. Isso mostra algo importante. O que chamamos de sucesso não nasce naturalmente dentro da mente humana. Ele é construído culturalmente. A definição moderna de sucesso começou a se formar durante a Revolução Industrial. Antes disso, a maioria das pessoas vivia em pequenas comunidades agrícolas. O trabalho estava ligado diretamente à sobrevivência. Mas quando fábricas começaram a surgir nas cidades, milhões de pessoas passaram a vender algo novo, seu tempo. Em vez de trabalhar apenas para produzir o próprio alimento, as pessoas começaram a trabalhar por salário. Para que esse sistema funcionasse, era necessário algo importante, uma nova narrativa. A ideia de que trabalhar mais significava ser mais valioso. Era uma história perfeita para uma economia baseada em produtividade. Se trabalhar muito vira virtude, as máquinas nunca param. Foi nesse período que surgiu uma imagem muito poderosa, a escada social. A ideia era simples. Você começa na base. Com esforço, sobe um degrau, depois outro. Promoção após promoção, salário após salário, até chegar ao topo. Parece inspirador. Mas existe um detalhe escondido nessa metáfora. Escadas têm poucos lugares no topo. Mesmo assim, bilhões de pessoas continuam tentando subir ao mesmo tempo. É como um estádio inteiro acreditando que todos podem ganhar a medalha de ouro. A promessa de subir mantém o sistema funcionando, mesmo que estatisticamente poucos consigam chegar ao final da escada. As regras do sucesso não foram escritas por uma única pessoa. Elas surgiram da influência de vários sistemas poderosos, empresas, governos, universidades, indústrias culturais. Filmes, livros e propagandas passaram décadas repetindo a mesma história. O herói é aquele que vence financeiramente. O empresário bem-sucedido, o executivo poderoso, o milionário visionário. Quando você vê a mesma narrativa milhares de vezes, ela começa a parecer natural. É como ouvir uma música repetidamente até decorar sem perceber.
existe outro detalhe curioso. O sucesso virou um negócio gigantesco. Livros prometendo riqueza, cursos ensinando produtividade, eventos motivacionais, mentorias sobre como chegar lá. Essa indústria movimenta bilhões todos os anos. Mas aqui existe uma ironia interessante. Se todo mundo realmente alcançasse sucesso absoluto, essa indústria perderia o propósito. Seria como vender mapas para uma cidade onde todos já chegaram. Por isso, muitas vezes, o sucesso funciona como uma linha de chegada que continua se afastando. Quando você chega perto, a definição muda. Hoje existe um motor ainda mais poderoso reforçando essas ideias: as redes sociais. Elas funcionam como vitrines gigantes de conquistas. Viagens incríveis, casas luxuosas, promoções profissionais, corpos perfeitos. O problema é que essas imagens mostram apenas momentos selecionados. É como assistir apenas aos melhores lances de um jogo. Você vê os gols, mas nunca vê os erros. Mesmo assim, o cérebro interpreta isso como realidade completa. E isso cria uma sensação constante de comparação, como se todos estivessem avançando, menos você. Vivemos em uma época curiosa. Nunca tivemos tantas ferramentas para alcançar prosperidade. Tecnologia, internet, acesso à informação, oportunidades de aprendizado. Mesmo assim, níveis de ansiedade e insatisfação continuam aumentando em muitos países. Esse é o paradoxo moderno. Quanto mais o padrão de sucesso cresce, mais distante ele parece. É como correr atrás de um horizonte. Você avança, mas ele continua longe. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Talvez o problema não seja você. Talvez seja a própria definição de sucesso. Imagine um jogo de tabuleiro onde apenas 5% dos jogadores podem vencer. Mesmo que todos joguem perfeitamente, a maioria inevitavelmente perderá. Agora pense nisso aplicado à sociedade. Se sucesso significa riqueza extrema, status elevado e reconhecimento público, então estatisticamente quase ninguém poderá alcançar. Mesmo assim, bilhões de pessoas continuam tentando, não porque sejam ingênuas, mas porque foram ensinadas desde cedo que esse é o único caminho válido. É como participar de um jogo sem perceber que as regras já favorecem poucos vencedores. No fundo, sucesso é uma história coletiva, uma narrativa repetida tantas vezes que parece verdade absoluta. Mas histórias podem ser diferentes dependendo da cultura. Em alguns lugares, sucesso significa tempo livre. Em outros, significa ajudar a comunidade. Para algumas pessoas, sucesso é criar algo significativo. Para outras, é viver com tranquilidade. Essas versões raramente aparecem nas capas de revistas, porque elas não geram o mesmo tipo de competição econômica. Mas isso não significa que sejam menos reais. Quando você percebe que o conceito de sucesso foi construído, algo muda. Você entende que também pode questionar essa definição. Talvez sucesso seja liberdade de tempo, talvez autonomia, talvez trabalhar com algo que faça sentido, ou talvez seja simplesmente viver sem a sensação constante de corrida. O ponto não é rejeitar dinheiro, carreira ou ambição. Essas coisas podem ser importantes. O problema aparece quando acreditamos que essa é a única forma correta de viver. Nesse momento, deixamos de escolher e começamos apenas a seguir o roteiro. Então voltamos à pergunta inicial. Quem escreveu as regras que definem o que é sucesso? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Governos, empresas, cultura, história. Todos ajudaram a construir essa ideia ao longo do tempo. Mas existe um detalhe mais importante. Mesmo que essas regras tenham sido criadas por outros, você ainda pode decidir se quer segui-las exatamente como estão. Porque talvez sucesso não seja chegar ao topo de uma escada. Talvez seja perceber que existem outras direções para caminhar. E no próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais curioso. Porque aquilo que você chama de oportunidade, muitas vezes, é exatamente o que outros chamam de controle.